Olá, olá, gente. Muito bom dia, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Olá, Hoje, sócias. Bom dia. hoje Boa o tarde tema. também, né, Kelly? A Ana entrou. Oi? Boa tarde Quem? também. A Ana Ah, entrou. Ana. Boa tarde, Ana. Bom, hoje o tema é mulheres que sustentam a dor para não parecer fracas. E esse tema deu o que falar no grupo. Eu quero participar, eu quero participar. Então, assim, a primeira coisa que vem na mente de vocês é o que é? Sobre mulheres que vocês já conviveram ou sobre você? Vou até colocar no título, pode falar. Ó, eu esperando a alma voltar pro corpo. Bom dia, boa tarde, boa noite, gurias. Tem que me acostumar com esse meu novo modelo internacional. Ai, meu Gurias, Deus, que chique. é, estamos chique, a gente nem saiu do Brasil e tá chique, tá maravilhoso. E eu acho, gurias, que o que que eu poderia dizer sobre isso? Eu, a minha vida inteira, eu acho que eu, porque desde pequena, desde os meus 8 anos de idade, eu sou a mais velha de quatro irmãos. Então, eu tive responsabilidades muito cedo, Opa. de cuidar deles, de fazer comida. E a minha mãe sempre confiou, desde pequena, minha mãe confiava em mim mesmo de deixar os meus irmãos comigo. E essa passagem acabou me dando uma responsabilidade maior, e eu sempre tive que mostrar força quando estava quebrada por dentro. A nossa caminhada, eu acredito que faça a gente ficar dessa forma. Porque às vezes é família que depende da gente, é o nosso trabalho. Quantas vezes a gente já não foi para uma reunião, respirou, deu o melhor, saiu aquela reunião linda e depois tu sai da reunião e dá aquela murchada. E geralmente isso é sozinha, que daí a gente volta como se nada tivesse acontecido. E até mesmo, por exemplo, eu sou ariana. E eu funciono mesmo cansada, esmagada, moída. E hoje o que a gente precisa mesmo nesse ponto é nos encontrarmos dentro disso. E eu tinha muita culpa em descansar. Tipo assim, eu me sentia culpada em estar parando. E hoje, com esse processo de autoconhecimento que eu venho vendo há bastante tempo, hoje eu estou me respeitando, respeitando o meu corpo, respeitando os meus limites. E isso é maravilhoso, mas é um processo, gurias. Não é do dia para a noite, mas se respeitar é se amar, é se cuidar. E a gente precisa, sim, prestar atenção nos nossos limites, até onde a gente está indo, ou agora eu preciso dar um tempo, agora eu preciso relaxar, porque isso vai trazer a sustentação para essa nova versão que está florescendo. Perfeito. Alguém mais? Nossa, que silêncio. É, né? Vocês precisam treinar, criança. Não, eu acho assim, É, é um tema bem forte, né? Porque eu acho que não é tanto só no trabalho, como em casa, como para a família, em todos os lugares, né? É, em casa para não mostrar que ser mulher é inferior a nada. Na família, porque a peteca não pode cair, porque os pais já começam a ficar mais velhinhos, e aí você tem que ser forte, e o bicho tá pegando no trabalho, e você tem que ser forte e ajudar a sustentar. Tem uma frase que eu guardo muito, porque como eu viajava muito, então era sempre eu escutava e isso é gravado na minha cabeça. Então, caiam-se as máscaras no avião, né? Caiam-se as máscaras, coloque ela primeiro em você para poder conseguir ajudar a outra pessoa. E no fim a gente acaba esquecendo de se ajudar, né? E a gente só quer ser forte, forte, forte.
E quando a gente lê aí as postagens das meninas, né, a gente vê o quanto é importante, e precioso a gente se cuidar, né? Tem algumas frases que a Kel põe, a Isa, eu leio e falo, meu Deus, calma, deixa eu respirar, que essa é para mim. Né? E a gente ir no trabalho, então, a gente é a super mulher, né? Eu falo que a gente a, a, é a que tem que lavar, passar, cozinhar, subir a cana, ser financeiro, contador, vendedora, faxineira, tem que brilhar, tá sempre sorrindo, tem que cuidar, passar maquiagem, cabelo, e tem que estar parecendo ser bonita. Esses dias eu apareci e falei, gente, pelo amor de Deus, hoje eu tô cansada de ser bonita, ainda postei isso. Falei, hoje eu tô cansada de tá inteira, né? Porque a gente acaba cansando. Então, é um tema forte, assim, porque a gente pensa, talvez, não sei se é pensar, achar, ou não só o que os outros vão dizer, mas é o que ela falou assim, a Amy falou, eu tenho que me respeitar. Mas aí quando a gente fala, para mim foi super forte, viu, Amy, quando você falou, nossa, não posso descansar. Eu parei para pensar, eu falei, eu nem cheguei a pensar ainda nisso, né? Porque você não para. Então eu não consegui nem chegar a pensar, falei, nossa, tô descansando, tô me sentindo culpada. Não, a gente tem que parar, a gente tem que ter nosso momento, né? A Isa vai lá, faz os. Nossa, Isa, você fazendo tentando fazer, e aí vai, tenta, e tenta, e tenta. Eu falei, parece eu, tenta, vai trabalhar e vai, tenta fazer. Então é uma loucura, né? Eu acho que a mulher em si, ela se cobra demais, né? Porque ela tá sempre à frente, a cabeça sempre tá pensando tudo em todos, em como no futuro, no presente, no que aconteceu, que foi exemplo, para não deixar acontecer. Então, são muitas coisas, é igual, nós somos muitos em uma, né? É o slogan que eu uso também muito na minha loja. Então é um tema forte, porque na hora que a gente para pensar no carinho que a gente merece, a gente parece que não aceita, né? A gente não deixa entrar. E é aí que vem a dor. E eu tô trabalhando esse tema com a Cris, viu? A gente tá trabalhando isso. Hoje ela não tá aqui. Mas a gente tá trabalhando. A cada 15 dias a gente tá trabalhando isso. Perfeito. Quando a Fabi estava falando e a Amy também falou, eu pensei, sabe, a palavra que veio na minha cabeça foi sobrevivência, né? Muitas pessoas estão sobrevivendo. Ai, não vi que você levantou a mão, Belle. Eu já fui falando aqui. Aí, sobrevivência e parei para pensar que na minha resiliência, que a gente, né, coloca uma máscara, que nem a Fabi falou, de resiliente, de forte. Muitas vezes a gente coloca como identidade. Qual é a sua identidade? Resiliente, né? Mas na verdade você é sobrevivente. E quando vai conversar com pessoas que são resilientes, realmente ela passou por uma fase, né, muito tribulada e ela teve que pegar as forças, né, de não sei aonde e, e nomeou resiliente. É, E quando eu entendi a diferença entre resiliente e disciplina, aí que eu pude descansar, sabe? Porque até então eu entendi, eu tava entendendo que minha disciplina era ser resiliente, então eu colocava mais força naquilo lá. Aí quando eu entendi, não, gente, eu acho que eu sou disciplinada, eu faço uma coisinha de cada vez, sim. E à medida que você vai fazendo uma coisinha de cada vez, as coisas vão fluindo. E se você não está preparada, se você está na sobrevivência, você não acompanha e cansa. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando, inclusive quando a gente estava falando sobre o outro encontro, né, que eu estava assistindo novamente. Às vezes a gente compartilha nossas vivências e se a gente está no piloto automático
não percebe que nas nossas vivências tem um poder maravilhoso de quando a gente sai da sobrevivência, da resiliência e as coisas começam a fluir. E nisso que começa a fluir, as coisas vão se encaixando de uma maneira leve, mas você tá andando sem parar. E quando isso acontece, cada detalhe que vem na sua mão não é mais uma coisa assim para te falar, nossa, que correria, eu tenho que dar conta. É uma coisa assim que vai somando de uma forma tão leve e você vai entendendo que, meu Deus, eu tô no caminho certo, Deus está comigo. Algo sobrenatural começa a acontecer. Então, quando a gente vive esse sobrenatural, que para cada uma de nós a gente interpreta de uma maneira diferente, é onde começa tudo a fazer sentido, né? A gente sai do modo sobrevivente, resiliente, para colher a disciplina e o fluxo da vida. Pode falar, Beli. Belinha? Agora eu estava aqui já processando tudo que você estava falando, outras coisas vieram, mas o que eu ia falar era mais assim um complemento do que a Fabi tinha dito sobre a gente estar muito disposta sempre a doar, a sustentar, a representar, a tudo, né? A ser tudo, absolutamente tudo, e que quando a gente é reconhecido, reconhecida, que nós, quando somos reconhecidas, não sei vocês, tá? Já passei por isso. Hoje eu tô me permitindo aceitar essa coisa de as pessoas te parabenizarem, as pessoas te reconhecerem, as pessoas falarem, não, mas você merece, quando é de fora pra cá. Porque a gente tem esse exercício, né? De falar, não, eu mereço. Não, eu tô fazendo isso. E se reconhecer, isso não é vergonhoso. Você falar, não, eu realmente estou fazendo o melhor que eu posso. Não, eu realmente estou dando tudo de mim. Não, eu realmente, eu tô cansada, eu preciso descansar. A Fabi falou, não, eu tô realmente precisando descansar. Que nem, vai lá na rede social. A Fabi, ela é um exemplo nítido, né? Pelo menos a percepção que eu tenho aqui, tá, gente? Ela tá sempre realmente se mostrando perfeita, absoluta, maravilhosa, impecável, bela. E aí, quem tá de fora, poxa, que linda, né? Quero ficar que nem ela. E aí ela falou, eu compartilhei que eu tô cansada de ficar bonita. E isso não mexe na beleza dela. Fala a estética talvez, tá? Porque tá falando de batom, de maquiagem, de escova no cabelo. Mas quando você chega para o público e fala, tô cansada de ficar bonita hoje, isso até gera mais conexão. Porque a pessoa do outro lado, ela está se inspirando em quem? Na gente, certo? Ela se inspira na gente. Se a gente chega e fala assim, olha, eu tô me sentindo, eu tô sempre trabalhando em mim para dar o meu melhor, para entregar o melhor para vocês e para ver do que eu sou capaz. Só que hoje eu tô cansada. E aí quem tá de fora fala, nossa, ela tá cansada. Então eu também posso dizer que eu tô cansada? Aí quando as pessoas te reconhecem, aceita. A gente às vezes fala, não, eu não posso. Aceita. Você é boa, eu sou boa, obrigada. Você tá arrasando. Será? Mas eu acho que tem isso aqui para ajustar. Não, você tá arrasando. Aceita, eu tô arrasando. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem uma tendência a se cobrar muito e na hora de reconhecer e receber mesmo, seja reconhecer e receber esse reconhecimento, a gente fala, ai, não, imagina, será? Ou então, ah, é uma obrigação minha. Fala, não, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que aprender a receber, sim, e reconhecer também. A gente fica nesse papel Tô de arrepiada. obrigação, a gente fica no papel de entrega o tempo todo, entrega, entrega, cumprir, acolher, ajustar, corrigir, melhorar, evoluir, aparecer, parecer e aparecer, ó, duas coisas. E não, tem uma hora que eu falo assim, meu, você arrasa, você tá indo super bem, olha como você estava ontem, olha como você está hoje, olha no espelho e fala, eu sou. A gente tem que aprender a fazer isso, a receber também. Era isso, gente. Tô arrepiada, Isa. É verdade. A gente não se permite, né?
E a gente muitas vezes na hora da cobrança, eu vejo por mim assim, eu sou muito cruel comigo na hora de me cobrar. Esse perfeccionismo, essa coisa de querer entregar o melhor, independente do que aconteça, mas isso causa um. Aí o que que acontece? A gente não curte o processo. A gente entrega um bom trabalho, mas não curte o processo. E como é fácil a gente se perder nas linhas tênues, né? Como é que a gente consegue acolher tão bem o outro? Como é que a gente consegue, mesmo cansada, dar atenção, carinho, seja o que for, e com a gente? Como é que a gente se acolhe? Como é que a gente não tem o mesmo empenho, a mesma dedicação para com nós mesmos, né? E às vezes é tanta energia que a gente vai dispersando, trabalho, família, casa, marido e tal, que. E cadê a energia para a Emily se acolher? A Emily tirar um momento para recuperar as energias? Então, gurias, é um trabalho diário. Principalmente nós mulheres somos empreendedoras, a gente tem uma pegada diferente, uma visão diferente de mundo, e isso é que nos dá essa energia, mas é uma energia que a gente tem que aprender a controlar para poder se cuidar, se acarinhar, se dar esses momentos e se permitir, porque tirar esta culpa que a gente sente quando vai assistir uma novela, vai assistir um filme, ou que seja parar um pouquinho, relaxar no sol, já vai dar 5, 10 minutos, já, ai meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Sabe aquela cobrança? E é muito mais, muitas vezes, nossa do que propriamente externa. Emily, isso Você que você sabe que o meu, falou. Oi, desculpa, pode falar, Fabi. não, eu falei, o meu momento, eu não estava conseguindo participar das reuniões e eu até comentei, nossa, eu fico super triste, né? Mas não tá batendo os horários realmente porque eu tô em aula. Mas a Emily falando, eu falei assim, o meu momento ou de novela, isso aqui, é isso daqui. Pra mim é o meu momento, gente, vocês não têm noção. Eu falo, por isso que ontem eu me perdi, até falei assim, nossa, mas quando que é? Porque eu tinha colocado lá na agenda, né? Aí teve umas mudanças que realmente eu não consigo acompanhar tudo. E aí eu falei, ai meu Deus, será que não é possível que eu vou perder de novo? Porque o meu momento é quando eu tô nessa reunião, gente, vocês não têm noção. Eu fico arrepiada mesmo, de verdade. Arrepiada Eu de fico verdade. arrepiada, meu olho enche de lágrimas. Eu A fico, Fabi é toda emoção, ela eu sou chora, muita ela emoção, fala, ela... muito coração. Ai, E tô no porque lugar aqui certo. vocês são o meu momento. É verdade. Esse espaço a gente precisa, a gente constrói, né, toda semana. E às vezes, uma vez por semana é pouco. É Uhum. porque a gente quer estar com a maior parte, assim, tá no Japão, tá no Brasil, então para conciliar os horários, na verdade, é difícil, É né? complicado. Uhum. Então, tem as meninas da noite, por exemplo, que trabalham à noite, né? Ou trabalha não, trabalha de dia, que as meninas da noite, eu falei assim, mas que pode à noite? Gente, pode rir. Eu acabei falando, depois eu pensei. É que na minha cabeça tem assim, as meninas do período de A gente manhã entendeu. e tem o período da noite que eu conecto, né? Porque eu tô nessa vida de Brasil-Japão já desde quando eu me conheço por gente. E eu gostaria que todas estivessem aqui na nossa reunião sempre, né? Mas não é possível por conta do fuso horário. Mas graças que a gente tem conexão com várias mulheres de outros lugares, né? A Fabi, obrigada. Ah, a Fabi não, a Vilminha. Obrigada por escolher estar conosco, seus melhores momentos. Vilminha, pode falar, Vilminha. Olha o preconceito. Não dá pra dizer que é preconceito, porque eu vivi 30 anos aí, viu, Lu? Você só tá trinta e Eu não cinco, 5 interrompi. anos, porque nesses 5 anos eu tô pra lá e pra cá, mas senão a gente estaria na mesma idade juntinha. Fala, Rá. Não, eu tô pensando aqui. Mulheres que sustentam a dor para não parecer fraca. Eu já fiz isso, mas isso daí porque eu vi minha mãe fazendo, a minha avó fazendo, enfim. E daí por que que eu sustentava a minha dor para não parecer fraca? Porque eu ouvia a minha mãe falar
como se eu sou a mais velha, que eu teria que ser exemplo para minhas irmãs. Então eu falo assim, eu não posso demonstrar fraqueza para minhas irmãs. Eu tenho que ser forte por elas, entendeu? E daí eu fui sustentando, fazendo essa couraça, sabe? Só que hoje, analisando assim, muitos atendimentos que eu faço, muitas fazem isso, todas fazem. Só que daí eu fui ver assim, analisando assim, pensem comigo. Às vezes, você não quer demonstrar fraqueza porque você quer fortalecer o outro lado. Você quer fortalecer aquele lado que te torna, né, que te empodera. Porque se você foca na fraqueza, você desaba. Então é uma maneira de você se sustentar. Só que você tem que ter pessoa que você possa mostrar essa vulnerabilidade. Ponto. Você tendo uma pessoa ou pessoas que você possa chorar, desabafar, mostrar ali a sua vulnerabilidade, eu acho que isso já equilibra tudo. Verdade, quando a gente estava falando aqui, eu lembrei de uma situação que ser fraca, na verdade, é a gente ser a gente, né? Reconhecer. Ai, Belle, de novo, agora que eu vi, será que eu falei antes de você? Não, você falou antes, eu levantei depois. Pode seguir, fica tranquilo. Quando eu estava mais fraca, parecia que era um momento que eu precisava ser mais forte. Quem já passou por isso? Tipo, você tá precisando, sei lá, dar o seu 100% e acontece uma coisa pra te deixar desestabilizada. Aí, às vezes, a gente pensa assim, nossa, tá acontecendo isso porque a gente tem que perseverar, né? A gente coloca, talvez, esse bico bordão pra poder seguir em frente. Então, aconteceu uma coisa assim, eu já contei aqui, eu quero bem resumir, senão fica só, a Kelly só conta essas histórias dela meio triste, né? Mas não, é só para dar um contexto do que, como resolveu a situação. Eu passei por dois lutos e a passagem marcada para o Japão. Aí eu falei assim, eu vou precisar de você. Eu vou precisar de você porque eu acho que meu emocional está nesse bloco de eu preciso ser forte. Então eu já tenho uma pegada mais masculina, né? Que a gente falou do encontro teu. Quem é mais, né, perfil masculino e tal. Então, quando tá no perfil masculino, acontece luto, acontece um monte de coisa, só que a gente fica ali, entendeu? Não, vou dar conta, né? Aí cheguei no Japão, comecei a ministrar curso. Aí o que que aconteceu? Eu fiquei doente, mas doente de um jeito que também, né? Todo esse psicológico, a imunidade não aguenta. Alergia, aí veio uma época que tava vindo poeira da China, junto com o cafunchô, que é a alergia do pólen. Meu Deus, trancou tudo, eu fiquei muito mal. E com receio que o pessoal achasse que era Covid, porque foi bem nessa época assim. Quando eu fui ministrar curso, a Harumi estava do meu lado e vários empecilhos aconteceram para ela também, de quebrar o carro, de quebrar o carro não, celular. Aí ela não sabia onde chegar no lugar. Aí como que ia ver no navegador, né, GPS? E mesmo assim eu falei, meu Deus, vai. E eu não podia dar atenção para ela onde que era. De repente ela chegou, toda suadinha assim. Ela chegou, não me deixou na mão. Eu confiei que ela estaria ali, né? Então, nesse processo, eu tive que ficar forte, ministrei o curso e tudo mais. Só que aí teve uma pausa ali que as minhas alunas começaram a falar como que eu impactei a vida delas 5, 10 anos atrás. Eu falei, ué, por que que isso está acontecendo? Eu tenho que ficar forte? Por que que elas estão? E virou tipo como se fosse aquele quadro da família lá do Faustão, sabe? Que as pessoas iam falar de você, esqueci o nome do quadro. E aí, por Arquivo incrível que confidencial. isso, por incrível que pareça, nessa turminha, todas as meninas, as alunas, ou era a minha ex-cliente, ou era quem eu ajudei no hospital. Tipo, era tudo conhecida, ajuntou essa turma, que tinha várias turmas, mas nessa turminha ajuntou só mulheres que eu conhecia há 5, 10 anos. Falou, eu vejo o que você vive e eu quero viver o que você vive, por isso que eu quero fazer o curso com você. Aí virou esse arquivo confidencial. Eu falei, não acredito que isso está acontecendo, eu vou acabar chorando e eu tentando manter forte.
né? E eu chorei. Naquele dia eu acho que eu não chorei, porque eu fiquei assim, ó. E a Halle, né, tentando apaziguar a situação, ela sabia que eu tava ali, porque se eu desmoronasse, eu acho que eu ia deixar a turma toda. Eu ia sair de cena, eu não ia dar mais aula, eu não sei o que que ia fazer. Só que eu mantive ali. Aí depois eu não sei o que que eu fiz pra liberar tudo isso, sabe? Mas eu acho que se eu não tivesse o apoio da Rá ali, meio que quando eu vi que eu tava dando aquele nó na garganta que eu ia chorar, ela olhava pra mim, ela falava alguma coisa, sabe? Assim, pra poder respirar a situação assim. Então assim, tem que ter uma pessoa, por isso que eu acho muito importante a gente trabalhar, ser mulher, mas ter uma pessoa ali para trabalhar junto com você, ter uma equipe, fazer uma sociedade é muito importante, ter esse espaço onde a gente pode compartilhar nossa vulnerabilidade, né? Que nem a Fabi falou, aqui é minha terapia, é importante, porque com essas ferramentas, vamos dizer assim, com esses momentos, a gente consegue fortalecer. E não porque precisa ser forte aqui, é que a gente consegue realmente falar sobre a fragilidade do que aconteceu e ser forte. É importante que a gente também trabalha nesses momentos que a gente tira para nós, a gente trabalha essa questão muito forte de se priorizar. Como é difícil a gente se priorizar com tanta responsabilidade, pelo amor pela profissão, eu amo o que eu faço. Então, se eu deixar, eu vivo disso, eu respiro isso. E outra questão muito legal, a Patrícia foi a minha sócia, que nós estamos juntas agora, foi um presente abençoado do universo. Sabe aquele parceiro que tu pode contar com tudo, até na hora que tu tá triste, que tu tá alegre, e é a primeira vez na minha vida que eu tenho essa conexão. Eu nunca tive, porque a Emily sempre esteve na posição de ajudar, de apoiar. Eu sempre tive, porque eu, gurias, eu sou muito fácil, para mim é uma facilidade muito grande resolver problemas. Então, quando todo mundo vem com problema, eu já estou com a solução pronta, assim. Então, esse carinho, esse cuidado, ter vocês aqui, que como a gente se conecta, com as nossas dores, com o que a gente está enfrentando, e isso dá uma força, uma força diferente para a gente se priorizar cada vez mais. Eu sou muito feliz e abençoada, eu só tenho a agradecer. É muito bom. Ana, compartilha, porque o jeitinho que a Ana fez, gente, vocês viram? A Emily falando, ela compartilha. Acho que me revi aí na Emily mesmo. Direitinho, não sei se é por ser signo de fogo, que a Emily falou que era carneiro, sou Sagitário. Então temos essa faceta de que resolvemos tudo. Temos a solução para todos. Quando é para nós é um bocadinho mais complicado, não é? De nos vermos, de nos apoiarmos, de nos trazer segurança, é mais complicado para nós. Mas para os outros estamos prontos. É, precisam de nós, já estamos lá a resolver o assunto, resolver o problema, damos tudo de nós, mas quando é para nós é um pouquinho mais difícil porque não confiamos em qualquer pessoa. Não É sei se é verdade. exatamente esse sentido do que eu, não é? Por isso é que eu disse signo do fogo, é bem mais complicado porque não confiamos em qualquer pessoa. Precisamos sentir conexão para poder confiar e poder. Eu só me solto com a conexão, é verdade. Eu tenho Por que isso a minha, conectar. por isso a minha cara, quando ela falou, eu assim, parece que estou a ver o meu espelho. Parece que estou a ver o meu espelho ali, gente. Agora vamos Ah, falar de confiança daquela. confiança Olha, é algo bem complicado, talvez para nós, não é? Emily, não sei, mas signos de fogo costuma ser bem complicado, no sentido que já demos tanto, 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 e nunca deram valor, não é? É Que nós verdade. temos. Demos teve um coração, encontro que a demos gente alma, falou. demos tudo, e, e esse tudo foi só que nós demos, e receber não recebemos. E eu aprendi que temos que ser o equilíbrio, dar, mas a receber. Se não recebemos, a gente acaba por ficar doente. Eu aprendi isso da pior maneira possível, mas É, eu aprendi.
Foi botando o dedo na tomada que eu aprendi. É. Teve um encontro que a gente falou sobre a confiança. Eu lembro muito do que a Fabi falou, né, Fabi? Ó, vamos procurar esse encontro e colocar lá, né, no grupo para a gente recapitular, né, falando sobre confiança. A Keila colocou aqui: o amor do acolhimento desse grupo nos fortalece e traz confiança, de estarmos seguras. Maravilha, Que a é gente isso explica mesmo. isso para as pessoas, né? Quando eu falo que, quando perguntam para mim, ai, o que que envolve entre só? Eu falo, gente, o entre sós envolve tanta coisa. Eu fico, às vezes, falta palavra, sabe? E quando você dá um título, parece pouco demais. Eu falo, gente, não é só isso, sabe assim? E aí o que a Keila falou aqui agrega a uma das percepções que a gente tem aqui dentro e que só quem está aqui dentro vai validar, assim, vai entender. Eu ainda não achei no nosso vocabulário aí como explicar o que acontece dentro do Entre Sócios. Digo que vai além. A Rafa. Vai além, Vai além, totalmente isso além. mesmo, E vai vocês além. veem que interessante, porque, por exemplo, confiança é um valor inegociável para mim. E quando tem essa conexão de alma, não precisa falar sobre. A gente só sente e fica à vontade, como a gente está aqui agora, Ana. Super à Entendo, vontade. Eu conheci, entende-se olha, chega a pelo me olhar. arrepiar. Eu conheci as meninas ontem, mas essa conexão de alma dá essa confiança, então é natural. Aí quando o desconforto é quando a gente não encaixou com a outra pessoa. Aí realmente, aí não tem Cristo que faça a gente confiar. Mas é exatamente isso. Ou seja, quando a gente não encaixa, não abre também o bico, portanto, isso É deve ser verdade. mesmo um signo de fogo, porque É, é, E é sabe parecido, uma é coisa bem. idêntico. Eu quase que me revi realmente ali na Emily, mesmo quando ela falou de que temos que ser fortes. Eu revi-me também ali um pouco. Eu nunca pude ser fraca, desde pequena, desde eu bem nunca novinha, pude ser nunca pude fraca. ser fraca, nunca pude demonstrar a minha vulnerabilidade, assim. Mas aprendi, nem sei quem foi que falou, que precisamos ter alguém como apoio, não é? Alguém que está presente naqueles momentos. Só que não é fácil. E não tem a ver com o país. Eu acho que tem a ver mesmo com a pessoa. Muito a ver com a confiança também, não é? Porque nós, ou seja, eu vou falar por mim, não é? Mas eu, para poder demonstrar as emoções que eu tenho cá dentro, eu acho que a Harumi conseguiu ver isso também, é preciso eu ter ali uma grande confiança para a abertura, porque senão ninguém saca nada. Quem me vir diz assim: "Ah, a rapariga está sempre de pé, está sempre com um sorriso, está sempre." Mas não, assim, por dentro está outra coisa, mas por fora demonstro completamente. A tal máscara que nós falámos, que nós precisamos de colocar, mas isto para quê? Para não verem a nossa vulnerabilidade. É uma proteção. É uma proteção que É nós a minha proteção. fazemos contra maldades das outras pessoas. Nós precisamos dessa couraça, de demonstrar isso, né? E cá dentro às vezes não está bem assim, né? Nós precisamos às vezes é de falar, de expressar mas para isso precisamos dessa palavra, confiança. Mas você sabe que às vezes o que eu sinto eu vejo aqui que todo mundo é forte, né? A gente tem que ser forte. Mas essa força também assusta muitas pessoas Assusta e demais. Ah, afasta muitas pessoas. Até para é verdade. relacionamentos, por exemplo. Ia dizer isso Principalmente também. para relacionamentos. Principalmente para relacionamentos. A gente acaba assustando e a gente acaba se mostrando como se a gente fosse maior que o outro. E não é bem essa questão. Então, por exemplo, para quando é essa questão de relacionamento, a gente fica maior que a pessoa e ela não sabe lidar com isso. Olha, Mas isso, mas eu sabe acho que isso também. o Ah, papel de desculpa, cada Kelly. uma. Só para fechar aqui, o papel, quando a gente entende o papel de cada uma, o que que eu preciso fazer e o que que eu posso delegar, para mim fez sentido. Quando sempre precisei ser forte e eu não conseguia dar conta.
Então, esse de entender o meu papel também serviu para encontrar novas pessoas para ir para caminhar junto comigo, né? Então, eu encontrei a Harumi para estar junto comigo nos cursos. E quando eu estava muito, muito fragilizada, gente, vou contar aqui que eu queria realizar coisas aqui no Brasil. E só que eu não queria parecer forte, porque eu estava fragilizada, mas ao mesmo tempo eu queria fazer algo. Então, eu coloquei na internet, no thread, falando assim: se alguém gostaria de fazer uma parceria, e eu conheci a Belle desse jeitinho, gente. E aí a Ai, gente começou a conversar pelo Instagram. E aí, por que que eu tô falando aqui? É porque nem sempre a nossa fraqueza é para nos destruir. É, Uhum. hoje, depois de muitas cabeçadas, tanto relacionamento quanto profissional, eu olho pra mim e falo assim: o que que eu preciso fazer? Eu quero construir? Então tá. Então eu vou achar uma pessoa para que eu possa fazer o meu papel e a Belle possa fazer o papel dela e nossos papéis, vocês podem ver, nossa personalidade, o que que a gente fala, é totalmente diferente, mas se completam. E é sobre isso, uma parceria, um relacionamento também. Se a gente fizer todo o papel do homem, de prover a casa, o que que o homem vai ser? Vai ser o que pede. Uma vez eu conheci uma pessoa que falou assim pra mim: ai, hoje eu tô precisando de um carinho. De tão masculina que eu tava assim: ai, eu preciso de um colinho. Sabe? Então, assim, o papel, inverter, não rola. Lógico que tem o equilíbrio para tudo. Não tô dando um exemplo para tudo, né? Mas, assim, se você ficar nessa pegada de, ó, você é o provedor, você é não sei o que, que é, na verdade, o papel do homem. E aí você não consegue exercer o papel da mulher. E esse negócio de papel, até hoje, eu tô tentando, gente. Não é fácil, né? Não Porque, é fácil sair do modo como. Yang e ser Yin, não, porque E a como a própria Emily. vida. Isso, quem aqui é filha mais velha? A Ana falou. A Ana não? Filha mais velha. Nossa, bastante, né? A Vilminha não, mas quem é a filha mais velha já tem essa responsabilidade como a Lu já foi criada assim. Você tem que ser o exemplo. Uhum. nossa, tinha história para O contar com isso, mas exemplo. ok, não vou Aham. aprofundar. É isso Eu mesmo. sou Tem que filha ser o única. exemplo. O, Ah, o É, Kelly, então. deixa-me dizer uma coisa. Às vezes não é ser só filha única, mas vir dos nossos antepassados que somos guerreiras. Ocorreu-me isso agora. também. E eu acho que todas aqui temos essa mania Você viu de nossa guerreiro. avó, nossa mãe, é um ciclo, porque É a isso. gente acaba se moldando de acordo com o ambiente que a gente está vivendo. E Exatamente. quem é Né? guerreiro vai conseguir, para já vai levar com o peso todo em cima para começar. É. E vai resolver tudo para toda a gente, Não, não se é? for ver, dá conta, né? Dá conta, a gente dá Dá conta. conta. Tipo, É isso. quem é que vê uma pessoa mais devagar que você fala, não, deixa o que eu faço. Ah, Um relacionamento, né? Que os homens pensam mil vezes. Ah, vai fazendo, quando vê, você tá sobrecarregada, você tá louca? Ué, por que ah, que você tá louca? Né? Não falta a paciência para estar à espera que iniciem alguma coisa. Nem eles estão a pensar, já fizemos. Eu acho E aí você faz mil coisas, aí quando a pessoa fala assim, ué, você não fez isso? Como eu não fiz isso? Sendo que eu já fiz, ó, mil coisas, né? Então, assim, nós é bem, é esse me mas sentido identifico. mesmo de guerreiras que temos, de dar conta mesmo de tudo e resolver tudo, não é? E aí é que está o perigo também, que precisamos de nos cuidar, não é? De Verdade, trazer É, esse autocuidado para nós de saber parar na hora certa para não ficarmos doentes. e eu só verdade. aprendi a ter esse autocuidado quando eu me uni a mulheres com o mesmo propósito, quando as minhas dores tiveram voz. Então, foi aí que começou a florescer o meu poder feminino. Não é à toa, Kelly, que tu fez esse projeto vai longe,
porque isso trabalha o lado feminino que tu precisa, porque a gente tem a potência Exatamente. do Yang, junta a potência do poder feminino, e aí sim que a magia acontece, É verdade, né? porque a gente consegue transformar. Olha que loucura! Apesar de ser um. Ah, vamos falar que é dom? Vamos, porque a gente Bom, não tá deficiente, vai. sim, Mas apesar de ser algo que às vezes nos impede de muitas coisas, de que nos deixa aí na situação meia, né? Mas é uma forma que a gente transforma as mulheres, que são muito femininas, que são muito fragilizadas. Mas o nosso jeitinho transforma de uma certa forma, fazer um movimento, né, daquilo que está parado. Aqui no exatamente. Entre Sócias, inclusive, a gente tem uma baita oportunidade de trabalhar o nosso feminino, porque a gente trabalha muito emocional e intuicional. Nós todas aqui, empreendedoras, temos essa dificuldade de parar, se reconhecer, se voltar para si, etc. Porque a gente é empreendedora e empreendedor tem essa característica da força masculina. Você assumiu o controle e pau pra toda a obra, chute na porta e vai para cima e tem que fazer acontecer. Isso é muito de prover, é muito da força masculina. Então a gente tem essa dificuldade porque a gente exerce muito a nossa força masculina. E aqui, inclusive, a gente tem que levar isso no dia a dia, né, gente? É um exercício. Eu mesma, graças a Deus, assim, hoje aqui a gente trabalha muito isso também, esse cuidado. Mas o Entre Sócias, ele está justamente trabalhando isso dentro da gente. O nosso emocional, o nosso intuitivo, porque lá fora a gente já está no campo. Aqui a Sim, gente vem, senta junta, respira, volta, se entende e É trabalha o essa momento nosso. receptividade, essa aceitação de o que é ser feminina, o que é trazer o nosso feminino de volta e que essa é a nossa natureza, né? A gente só tá tendo que equilibrar um pouquinho melhor. E tem dias que vai mais um mesmo, porque precisa, e tem outros que precisa do outro lado. Então aqui a gente está fazendo esse nivelamento, né? Por assim dizer. verdade. A Harumi, ela me acompanha bastante, né? Que eu já fiz várias sessões com ela, em questão disso. Por quê? Porque quando eu estou no meu masculino, meu Deus do céu, eu não paro. Eu não paro, não paro, não paro, não paro, né? E, ai, meu Deus do céu. Nossa, eu tava lembrando que ela falava assim, ó, várias coisas. Ela começou a me abrir a visão e você pode me cortar, tá, Rá, para poder falar. Quando eu falava que eu era fênix e que ela falou assim, fênix procura cinza para poder renascer. Eu falei, meu Deus, é verdade. E quando ela falava da guerreira também, que a guerreira procura uma guerra. A guerreira sempre tá procurando uma guerra. E qual é outra coisa, gente, que eu colocava tanta coisa assim, muito masculina pra me titular, sabe? Eu falei, Sim, gente, agora tudo que eu vou. Porque a gente acaba criando um personagem no sentido de para dar conta. Isso não é ruim, né? Quando eu preciso vencer um campeonato, eu tô no Poderes de Grayskull, como eu conto pra sim. vocês. Tô no Poderes de Grayskull. Mas aí, nesse processo, eu tô chorando, porque eu não consigo emagrecer. Uhum. Gramas. Se eu não perder, tipo, 100 gramas, eu sou desclassificada. Meu Sabe? Deus. Então, assim, tem um padrão que eu preciso seguir no cronograma. Monjaro é a solução hoje. Aí eu fico fazendo automassagem e tal, e nossa, a minha mente, ela fica oscilativa. Aí eu Uhum. vejo meu feminino, meu masculino, meu feminino, masculino, feminino, masculino. Aham. Aí quando eu tô no pódio ali, eu não tô existindo, porque tanto feminino, masculino, tanta oscilação que eu tive durante o processo, que tá lá tocando hino nacional, de repente aí eu tô com a medalha. Eu não tô comemorando de tanta oscilação que eu tive. E depois que passa, eu começo a refletir. Eu falei, uau, eu fiz tudo isso. Meu Deus, não tô acreditando. E aí eu conto o testemunho 1 ano. Aí eu vou comemorando muito tempo. Vilminha se identificou, Vilminha? Eu Gente, falo assim, vocês vão ver, quando... eu não sei vocês, mas eu já tô na menopausa.
Se você já tá assim, que oscila mulher, homem, você vai ver quando você chegar na menopausa. Eu tô assim, ó, mulher, homem, menopausa. Mulher, homem, menopausa. Acredito. Ah, pra mim falta É É uma uma pouco. loucura. loucura. É uma loucura. Ô, Fabi, mas você fez um preventivo antes? Tipo assim, eu vou me cuidar para Faço, eu chegar já daí. faço há 2 anos preventivo. E agora ela veio, só que agora eu tô regulando hormônio, né? Então eu tava com o hormônio 400, eu tinha que abaixar para 40 e ele abaixou muito, tá para 9. Então, Ah, essa semana eu tô assim, ó. sim. Oscilando. E que E Deus nos aí eu ajude. tô nesse, eu tô bem é o que a Raquel tá falando. Eu tenho que guerrear, mas eu tenho que. Aí eu paro o final de semana e falo, não, deixa eu ajudar meu marido a fazer comida, a parte Ah, feminina. E a menopausa, meu Deus do céu, nossa, não, e calor, e não. Olha, é Ah, difícil. eu achei uma Por ser graça agora, mulher é muito difícil. Emily. Que Deus ajude! e que Deus nos ajude. É assim Que que a Deus gente ajude trabalha. mesmo. Meu Olha, Deus. ser mulher não é fácil, não. Não é para qualquer um. E assim, ó, eu tô fazendo inclusive terapia existencial com a Bia Oliveira. E a primeira coisa que a gente está trabalhando é, não tá cansada de ser guerreira, não? Deu, né? É Já assim que a gente deu. tá guerreira, toda guerreando, deu, né? Vamos se Mas, respeitar. gente, como seria ser princesa? Como seria ser princesa? A princesa tem Não tudo é o na nosso mão. Como perfil. seria? A gente ia botar fogo no castelo. Aí eu quero ser princesa. Ai, eu também. Ai, que delícia! Só Mas o que que vocês traga-me Vamos imaginam mudar a frutas assim? frase e de pix. guerreira para princesa poderosa. Como seria? Não, aí poderosa já é masculino também, não Ai, é? mas tem que ter alguma coisa aí. Como seria, gente, se você Como fosse seria, princesa? né? Como Ai, gente, seria? eu vivi meus dias de princesa quando eu levei meu tombo. Porque daí tu é obrigada a botar, né? A Nossa, Não, princesa aí tem que vir. não, é verdade, agora eu lembrei. Não porque o marido como, ele abria a raro. porta do carro, ele me carregava. Eu falei, gente, tô amando esse tombo. Mas Traga-me ele, Ah, frutas e você Aí pix. tava a, com tombo, teve que aí ser a Harumi, princesa. eu Agora que acho eu que eu vou entendi. tombar agora. não, mas ó, o tombo, eu tava analisando, foi um momento assim para mim parar para pensar em tudo que estava acontecendo dentro de mim. Porque tava assim, um movimento muito grande de eu querer fazer acontecer, nananã. E tinha um evento para mim ir no final de semana e eu caí antes do tombo. Eu tinha pedido folga, tudo para mim ir nesse evento. Eu caí antes, tipo assim, eu não consegui ir no evento porque eu tava com o rosto ainda tá manchado, tudo manchado aqui, uma ferida aqui, aqui, não conseguia andar, a ferida exposta no joelho. E daí eu falei assim, meu, vou cair bem no dia importante que eu tinha um evento para ir. E daí eu falei, gente, que isso quer me trazer? E daí eu me permiti ser cuidada, que eu precisava ser cuidada. Eu já, ó, há tempo precisava ser cuidada, mas eu falo, eu tenho que ser forte. Eu não posso ser fraca. Que agora eu vou dar, nesse evento eu vou dar aquele salto, sabe? Profissional que não foi, não aconteceu. Daí eu falei, não, tá, então eu vou recuperar, vamos ver o que está acontecendo aqui, vamos trabalhar isso, volta, dá um passo para trás, rever tudo, mas aí foi tudo caminhando, sabe? E toda vez que eu percebo, ó, tô indo na pré-queda de novo, então vamos parar para não ter a queda. E tô sempre nessa análise. E assim, Conhecimento, né? que eu sempre falo, quer usar o Yang para o negócio é muito bom, mas para o relacionamento usa o Yin. E eu precisei equilibrar isso porque ser muito yang foi o que me levou ao burnout. Foi o que E outra, se realmente você me botou no buraco. Eu não tinha nada de feminino. se você tá no É. relacionamento ou tá procurando um relacionamento e você tá muito no Yang, o seu parceiro ou o que virá vai ser um banana. É, É porque você dá verdade. conta de tudo, por que que ele vai ter que E tu fazer alguma acaba coisa? tirando esse poder do outro.
Sim, sem querer. Tu acaba você tirando me... esse Trocando a lâmpada, né? Aí tu troca a lâmpada, Não, tu mas varreta, tu exercitando. levanta carro, faz horrores. Eu vou perguntar pra Emily, exercitando esse feminino, será que você fez que nem eu, de você, em vez de abrir aquela, entregou pro seu parceiro abrir? Não, nem sei fazer isso. Eu nem sei fazer isso. Em vez de ele abrir né, aquele palmito, você pode, mas deixa que ele abre, né? Então, essas atitudes eu tive que também exercitar. Eu falava, ai, que Aprender loucura, que besteira, eu tenho força para isso, mas são essas pequenas coisas, não é que transforma mesmo? transforma total. Hoje eu sou outra pessoa e, assim, estar próximo de mulheres e mulheres que estão na mesma pegada, com a mesma vontade de crescer, é fantástico. É isso que alimenta o meu poder feminino todos os dias. Eu não posso mais perder isso de jeito nenhum, meu Deus. Já estava ruim, agora só maravilha, só bênção. Ai, gente, tão bom ver vocês. Olha, hoje ajuntou. Falar um A pouquinho aqui. Keila abriu a câmera, a Lu também. Lu, olha, você ali, para não parecer fraca, mas Aproveita e faz um print que tá todo mundo com a câmera aberta aqui, ó. vamos. Meu vai ter foto mesmo. Sorria! Cadê a Lu? Cadê a Lu? Lu! Lu! Aê! Ai, que lindo! Muito lindo. Batemos recorde hoje de Pronto, batemos. participantes na gravação. É, e esse horário da manhã, eu acho que acho que há mais possibilidades de encontro, mas aí a Cris não consegue participar daí, né? A Cristina. A Cristina. A Cristiane conseguiu sair um pouco mais cedo, conseguiu. Keila, fale conosco para ir fechando já, porque, né? Vamos A fechar com Vil acho chave que de ia ouro falar todo também, mundo. né? A Patrícia, a Levanta a mão, Mari. Vil, também. Vim correndo e eu estava no fone e cortando a internet, mas assim, essa questão de ser forte, né, não mostrar fraqueza, eu tive muitos conflitos no meu relacionamento, né, e esse mês nós vamos fazer 39 anos de casado. Aí, eu sempre fui a força masculina, né, de trocar lâmpada, de resolver questões de trocar óleo de carro e tudo mais, porque é aquela coisa de ficar sentada esperando. Eu cansava, eu ficava irritada, estressada, e eu falei, bom, eu vou fazer. Bom, e aí no final das contas, quando eu falei, ai, agora eu vou cansar, senão eu vou acabar entrando numa depressão, vou acabar ficando muito estressada, então vamos parar. Vamos dar a César o que é de César. E aí eu comecei a deixar. Gente, eu acho que eu fiquei de cabelo branco esperando, né? Por exemplo, a troca de uma lâmpada, por exemplo. Ou abrir o bendito vidro de azeitona, né? Porque Chegou até a você vai estragar, lá, né? Ficou esperando, você vai, estragou. Se você esperar, vai Brasil, gurias. Não você dá. vai na internet e como que abre? Aí faz a pressãozinha, tchum, e levanta para cima e dá uma viradinha. Ok, tudo resolvido. Aí levei para ele e falei, amor, abre para mim porque não tô conseguindo aqui, tô com a mão molhada. E ele ficava, forçava, e me dá um pano de prato, forçava, forçava. Gente, eu tava suando frio só de ver. Só que Mas mas sabe que foi bom? Porque me mostrou que a vida, ela não é feita de um, né? Ela não é feita de um. E como cada uma de nós temos a nossa personalidade, a força, a dinâmica, nós também temos que recuar e dar oportunidade para o outro, porque às vezes você assume tudo sozinha e depois você vai cobrar de quem? Porque, de ninguém, porque você foi pegando, foi pegando, foi pegando, e você tá com a mochila super cheia, e a hora quando você fala para ele, carrega para mim, aí ele fala, não consigo, não tenho essa força. Então, é assim,
eu tô falando do nosso relacionamento, mas eu acredito que isso também faz parte do negócio. Quando vocês falaram aqui que é difícil andar sozinha. Eu falo para todas aqui, eu tenho muita dificuldade ainda no estado onde eu moro, porque eu ainda me sinto muito sozinha. Eu falo, Kelly, pelo amor de Deus, manda aí as suas parceiras aqui da região, porque ela conhece muita gente. Por favor, eu preciso de alguém para andar junto. Porque eu não consigo, e talvez a minha personalidade seja exatamente assim. Então, primeiro eu moldei o meu dentro, né, aqui no relacionamento dentro de casa, de saber esperar. Meu Deus. Mas, enfim, aprendi, tá? Aprendi. E às vezes eu deixo sofrer, gente. Desculpa, assim, não é por maldade, mas eu preciso, né? Precisa Eu deixar. preciso. Ai, Ontem foi um exemplo. perfeita. Gente, eu fui fazer um treinamento ontem de primeiros socorros aqui no condomínio. Maravilhoso, com bombeiro e tudo, e eu achei muito interessante. Eu falei, ó, gente, se vira, pega alguma coisa, faz um macarrão e tudo. Vocês acreditam que ficaram até 10 horas da noite esperando eu voltar para comer? Aí eu falei, gente, não, mandei uma mensagem, eu falei, ó, e lá embaixo tinha, eles foram convidados a participar, não quiseram, então ficaram aqui. Eu tô falando do meu esposo e do meu filho de 31 anos, tá, gente? Por favor. Nossa, E aí, e aí eu Não, falei, e eu por casamento, falei, família é favor. um dos maiores desafios da Terra, minha irmã. aí Isso é eu peguei verdade. e coloquei assim, ó, aqui embaixo tem petiscos, eu vou beliscar por aqui, por favor, faça um lanche. Aí quando eu Se cheguei aqui, virem. 11h30 da noite, tava todo mundo assim, ó, de cara fechada. Bicudo. E eu feliz e Bicudos porque plena. não teve a janta. Que Eu, pecado. eu feliz e Isso não, gente, mas não acontece. Quando a fome aperta, um vai fazer macarrão, o Se outro faz vira. sanduíche. Eles são práticos. Mas ontem, não sei que cargas d'água, acho que era para mim vir ter conteúdo para compartilhar com vocês hoje. Aí, todo mundo bicudo. Aí eu cheguei plena, ainda trouxe bolinho de sobremesa, né, para adoçar a boquinha deles. Eu falei, ó, vocês querem? Ah, tá bom. Dormiram. Aí hoje acordaram, né, chateadíssimos. Ah, Aí, eu vou. Um, inclusive, perdeu o horário, mas eu não tô sabendo que hora que você vai acordar, como que você vai sair. E eu fiquei plena, eu tô aqui no trabalho fazendo. Nossa, você nem me acordou. Falei, gente, vou acordar que eu também preciso do meu tempo. Então, é o que Ai, vocês falaram. Às vezes, nós assumimos tanto, tanto tanta responsabilidade. a carga do outro, e de repente, quando você se põe no seu lugar e fala, eu vou desfrutar, parece que você não tem o direito, você não tem a permissão. Então, É. hoje eu estou plena, feliz, concluindo aqui com chave de ouro. Continue, até porque tu usa óleo essencial. Sem isso aqui a gente não caminha. Exatamente, Isso aqui é amiga. vida, guria. Amiga, somos parceiras. Cadê você? Onde Olha você a está? farmácia aqui, ó. Não vá, senão a gente não dá Olha, conta. é isso aí, amiga. Então, fala de onde você está, porque já vamos estar andando junto, pelo amor de Deus, para você chegue Porto perto. Alegre, Rio Grande do Sul, Ah, um Brasil pouquinho longe, Paralelo. ah, um pouquinho longe. Mas ah, eu acredito que é isso. E o que eu vou falar para fechar aqui é que esse grupo, ele me apoiou. Gente, nada de abraço físico, quentinho, né? Mas foi muito no tempo em que eu perdi meu pet, que depois de amanhã vai fazer 3 meses. Então, esse grupo me acolheu de tal forma que eu me senti abraçada, me senti acolhida. Nós fizemos terapia. Vocês abriram espaço para me ouvir, para me acolher. E mesmo quando eu não participo das reuniões, eu até falo para Kelly, coisa extraordinária, extraterrestre. Por quê? Porque vocês estão numa vibração aqui nas reuniões, e depois, quando eu assisto fora, eu falo, meu Deus, aconteceu as coisas igualzinha, mesmo eu não estando no grupo. Então, assim, eu tenho muita confiança, eu me sinto muito segura, eu me sinto acolhida, eu me abro para ouvir, né, das experiências de vocês, e isso eu levo com muito amor, né? Então, assim, no meu coração tem vários pedacinhos agora, assim, que cada compartilhamento eu venho aqui, e eu amo muito estar aqui com vocês e agradeço, viu? Obrigada, Nós gente. que te amamos. Beijo. Um abraço apertado. Ai, meu a Deus. Vilminha? Vou falar, viu? Kelly, não vai cair a live agora? Né, 10 Não, horas? não. É? Não pode Ai, seguir, então viu? tá.
Aí cada uma foi falando uma coisa e nossa, aí vem borbulhando as coisas que eu já passei, né? Então tem sempre um episódio ou vários para compartilhar, né? E essa questão de ser forte e tal, como eu sou, é, cresci filha única, e me deram muito empoderamento em casa, e eu sou leonina, só para constar. Então, assim, nas decisões de adulto, elas não aconteciam em casa antes de falar comigo. Tipo, sabe, trocar de casa, trocar de carro. Eu olhava, eu me sentia assim, poderosa, porque eu falava assim, cara, eles vieram perguntar para mim. Então, por mais que de verdade eles já tinham essa o que eles já sabiam o que eles iam fazer, mas eu sentia desse jeito, que eu tinha muito poder ali dentro do quadradinho, né? É, e isso eu trouxe para mim uma responsabilidade muito grande, porque eu não podia falhar em nada. Eu tinha sempre que buscar coisas para surpreender meus pais, sempre, principalmente meu pai, né? Minha mãe era bem frágil, né? E assim foi. Até o dia que eu soube que eu tinha um irmão, já tinha 21 anos, meu pai tinha acabado de falecer, só para encurtar o assunto. E aí, quando eu fui visitá-lo, numa primeira vez, ele veio me contar um monte de coisas da minha vida. Mostrou fotografias, onde eu tinha ido, como chamava meu cachorro, uma série de coisas. E aquilo, para mim, foi um baque. Que eu falei assim, cara, como é que ele sabe de tantas coisas de mim? Eu não sei nada dele, eu nem sabia que ele existia. E aí eu cheguei lá, encontrei um menino com 21 anos, encontrei um menino de 6 anos que me amava, que meu pai plantou isso lá. Então ele falava assim: Mãe, é minha irmã, a Vilma, ela que tá aqui na porta. E eu assim: Oi? Que irmão é esse, né? Então, essa situação foi muito conflitante para mim. Eu terminei, eu não sei, né? Acho que assim, há pouco tempo que eu venho esclarecendo e limpando todos esses equívocos, vamos dizer assim, e deixando máscaras caírem, né? Que é muito bom. É, que eu trouxe isso para a minha vida profissional, para tudo que eu fizesse, eu tinha que ser a melhor, não podia falhar, não podia errar, né? E as pessoas sempre acreditando muito em mim, né? Aí, uma ocasião, um episódio, eu numa escola que eu estava como professora, a diretora me chamou para ser assistente dela. Eu falei assim, mas eu não sei nada de administrativo, eu sou do pedagógico. Ela falou assim, não, mas você sabe das relações humanas. Aqui a gente precisa de alguém para fazer essa questão das interações, tal. Tá. Aí eu terminei e falei assim, ela quer me ensinar, eu já disse que eu não sei, então ok. Falei, eu vou aprender muito. Aí fui. Aí eu tinha um grupo lá, realmente as relações naquela unidade eram extremamente difíceis. E eram mais de 50 funcionários e nós estávamos à frente desses funcionários, né? E então, assim, foi puxado. Foi puxado porque eu nem dormia à noite, porque não podia falhar nada. E esse grupo, vira e mexe, fazia coisas para me provocar, para me testar, para provar que eu não era capaz. E eu para cima, para cima, para cima, para cima. Até o dia que, no meio de uma reunião com todo mundo, esse dia foi libertador. Todo mundo na reunião tinha acontecido lá algum evento que não tinha sido bom para a escola, não nem lembro o que era. E aí jogaram para cima de mim. Falaram assim: ó, aconteceu isso porque a Vilma XYZ. Eu respirei fundo e falei assim: caraca, é verdade, hein? Eu errei. Cara, eu desmontei todo mundo. Acabou. Acabou ali, sabe? Eu desarmei todo mundo. Porque eles pensaram assim: nossa, agora nós vamos acabar com ela. Porque aconteceu de verdade um fato grave, não sei o que lá, e foi por uma atitude da Vilma
que isso aconteceu e agora a gente derruba essa mulher do lugar que ela tá. Eu virei e falei assim, é verdade. Errei, né? Sabe o que eu não percebi? Então, isso para mim foi um aprendizado. A partir daquele momento, eu passei a ter uma vida leve, sabe, assim, dentro da escola, e fui aprendendo, claro, não é assim também, mas é só um exemplo, né? É, como é libertador a gente demonstrar que a gente erra sim, que a gente precisa de alguém para fazer qualquer coisa lá, falar, não entendo disso. A me ajuda, antes de pesquisar né, no Google como é que abre a lata, chegar para o outro e falar, não consigo. Ah, não, isso é muito pesado, não preciso fazer isso. Tem que ter outro jeito de fazer isso. Ai, gente, isso é libertador. Libertador. Aí o segundo episódio, eu cuidei da minha mãe com 17 anos com Alzheimer, filha única. Então, foi bastante complicado esse período para mim, muito. E um grande aprendizado, né? E, enfim, ela faleceu, eu passei a não querer passar. Se eu não quero passar na frente do hospital, acho que a sua Belle conhece o Pedreira. Eu não gosto nem de ir lá no Leroy, perto do Hospital Pedreira, para não passar lá perto. Que era muitas excursões para lá e tal, né? Complicado. E aí a minha tia, que foi a pessoa que mais me ajudou com a minha mãe, chegou um momento que ela precisava de ajuda. Séria. Não podia mais ficar sozinha. Aí, e ela não tem filhos, não tem ninguém. Então, juntaram um belo dia, uma reunião para resolver o que ia acontecer com a minha tia. Porque já estavam. Ela podia ser denunciada lá, a família podia receber alguma denúncia, porque ela não podia mais dormir sozinha e a gente não tinha mais dinheiro para bancar dia e noite alguém para cuidar dela. E foram os sobrinhos para essa reunião. Os sobrinhos que são mais ali, que resolvem as coisas, né? Foram lá, uns 10, por exemplo, mais ou menos. E todo mundo estava esperando que quem ia cuidar, assumir minha tia, era eu. Por quê? Eu sou das sobrinhas mais velhas, afinal, minha tia que me ajudou muito com a minha mãe, e minha mãe tinha acabado de falecer e eu tinha acabado de me aposentar. Então, quem era a pessoa que ia resolver? Eu. E eu era aquela que sempre tomava a frente das coisas. Aí chegou na reunião, falaram lá, depois de esclarecer tudo, eu fui a primeira a abrir a boca. Eu falei assim, gente, olha, é o seguinte, eu posso ajudar em tudo que vocês precisarem. Nossa, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas não sou eu que vou assumir isso, porque eu não aguento. Eu acabei de passar por todos esses anos, por um período enorme com a minha mãe. Então, eu não vou aguentar. Eu não vou ter saúde emocional, física para dar conta deste momento. Nossa, a casa caiu, né? Foi outro momento que eu calei a boca de todo mundo, que todo mundo olhou e falou assim: nossa. Alguns devem ter pensado: porra, que ingrata. A tia ajudou tanto a vida inteira. Olha, sabe? Eu acho que cada um faz as suas escolhas. Eu penso assim: hoje, de repente, eu posso dar uma ajuda enorme para a Belle, mas não é a Belle que vai me ajudar quando eu precisar. Pode ser outra pessoa que eu nem conheço ainda. Porque a gente não tá nessa de ficar, tem que ajudar ali esperando alguma coisa que venha exatamente daquele lugar. Não, a gente faz as coisas pelo outro porque vem de coração, é aquilo que você tem para dar para aquela pessoa que você não sabe nem onde mora, nem sabe o nome dela. E ok. Então, isso era forte em mim. Então, assim, eu não tenho esse problema com a minha tia. E eu me dispus a ajudar no que fosse possível, né? Enfim, como dizia minha mãe, que um dia eu perguntei para ela, mãe, se eu morrer antes de você, quem vai cuidar de você? Ela já precisava, ela não podia fazer nada, não cozinhava, ela só me conhecia ainda e falava meu nome. Ela falou assim: ah, alguém cuida. Falei, putz, que tapa na cara. Que nem, porque né? As coisas se organizam e as coisas se acomodam. Sempre dá um jeito, né? É igual aquela história de ir colocando pedrinha e areia no frasco, né?
as coisas vão se acomodando e vai cabendo mais ali, né? Então, eu aprendi muito com tudo isso, sabe? E a minha mãe também, quando, muitos momentos que eu achava que ela ia morrer, e aí não morria, sabe? Não acontecia. Até eu entender, eu cheguei a avisar a família. Estou indo para o hospital, não deu para levar ela no carro, ela está indo de ambulância porque não tem onde pegar. Ela não volta do hospital. Eu anunciei a morte dela. Minha mãe viveu mais 1 ano e meio. Outro tapa na cara. Você não é Deus, Vilma. Acorda. Você não é Deus. Ele é que sabe de todas as coisas. Você está aí para dar apoio. Mas você não é a superpoderosa Master Ultra Advanced. Faça o que for possível. Então eu venho com isso hoje. Vou fazendo as prioridades e vou fazendo o que é possível para ser feliz. É isso. Perfeito, Vilminha. Um Show. depoimento sensacional. Que forte. Ai, Ha? vamos. Queria comentar como, acho que foi a Keila, né, que trouxe sobre relacionamento. Tem uma coisa que eu tô usando muito pra mim, que eu quero ter um novo relacionamento e pode ser com a mesma pessoa, entendeu? Então todo dia eu quero um novo relacionamento. Então eu falo assim, tá, o que que posso melhorar, o que que ele pode melhorar? E isso é muito bom. E assim, eu quero propor pra vocês a buscar esse novo relacionamento, mas não só no outro, em você. Perfeita. Perfeita. Busca esse Mas, relacionamento com você, que isso é muito importante. Porque assim, quando eu penso assim, vou melhorar meu relacionamento com meu marido, só que eu penso, não, primeiro tem que melhorar comigo. Onde que tá aqui que eu não tô cuidando, que eu preciso olhar? E isso faz toda a diferença. E Verdade. tem um detalhe, quando assim, tá no grupo e as pessoas estão falando, e de repente você olha ali, você quer falar alguma coisa para a pessoa, meio que julgando, entre aspas, você pensa assim, não, se eu tô vendo isso, é porque tá ressoando em mim. Então, o que que eu preciso olhar ali que tá ressoando em mim, que eu preciso cuidar? E isso eu tenho feito muito. Como eu tô com esse desafio do desapego, eu tô desapegando muita coisa. Então, a hora que eu olho assim, eu falei, gente, e eu fico o dia inteiro desapegando muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. E hoje eu venho com essa proposta. Vamos melhorar o nosso relacionamento Eu conosco. estou aplicando essa parte do desapego. Cada um se vira para comer. Todo mundo é livre para fazer a sua comidinha. E vou falar, gente, meu filho é um excelente cozinheiro. Ele ama cozinhar. Então, tá tudo certo. E o pai vai na Viber, o pai pega carona, né? Ou então faz um pedido no iFood que tá tudo bem, de vez em quando vale, né? Entrega Porque para Deus e deixa o barco é, andar. porque aqui em casa nós fazemos assim, ó, de segunda a sexta, de segunda a quinta, na verdade, gente, eu me esforço bastante. Eu procuro fazer uma alimentação, eu sou super chata em questão alimentar. E de sexta para domingo, eu encerro as atividades da cozinha na sexta. Só que eu encerrei na quarta, aliás, na quinta. Então, faz muito, sabe, faz exatamente isso, Harumi, o desapego. Não que você está fazendo o papel de malvado ou de vilã, não, não. E essa questão de ser muito forte também, quando eu chego às vezes no meu esposo e falo para ele, ai, tô tão carente, preciso de um abraço, ele fala, ei. Aí eu falo para ele, agora eu vou virar a chave do feminina, pera, deixa eu virar a chave. Aí eu faço um clique, ai, amor, tô tão carente, dá um colinho. Aí ele fala, ai, meu Deus, vem pra cá. Você entendeu? Porque nós vamos, eu acho que a rotina de empreender te faz ter que ser essa postura forte, né? E de vez em quando as pessoas que estão ao seu redor não te aceitam ser frágil, né? Ela sempre quer ver você na postura fortona. E aí a gente tem esse treinamento aqui em casa. Agora eu sou menina, peraí, calma, deixa eu virar a chave aqui. Lu? Tá voltando a voz, senão não sai. Boa noite, bom dia e boa tarde, né? Eu tenho duas coisas que eu trago comigo sobre ser forte e ser fraca. Primeiro
quem que a gente precisa ser forte? E por que a gente precisa ser forte? E para quem eu quero demonstrar essa fortaleza? E para que eu preciso demonstrar essa fortaleza? E a mesma coisa com relação à fraqueza. E eu descobri o seguinte: a gente só quer ser forte para a gente mesmo. A gente não precisa mostrar essa força para ninguém. A gente quer mostrar essa força para a gente, porque a gente não admite perder da gente mesmo. E a gente não admite ser fraca. E isso traz uma dor muito, muito grande dentro da gente. Então, isso eu consegui aí, aos longos dos anos e da caminhada, entender que essa força que eu tenho que mostrar não é para minha mãe, não é para o meu pai, não é para o meu marido, não é para os meus filhos. Eu tenho que mostrar que eu sou forte para mim mesmo, que eu não admito ser fraca. E quando a gente não admite isso, fica um peso na alma profunda. Era só isso que eu queria falar. Obrigada. Gente, o encontro de hoje foi maravilhoso. Já vamos estar encerrando por conta do tempo, né? Que isso? Que isso? Dois. Nossa! Passa, Maravilhoso estar passa com tão você. rápido, né? Passa Meu Deus, rápido. gente, passa muito Amei. rápido. Gostaria de deixar uma palavra, gente. Como que a gente sempre deixa uma palavrinha, né? Uma palavra para o encontro de hoje. Vamos lá. Eu não sei se a sequência tá igual assim. Vou chamando. Belle, palavra para hoje? Reflexão. Vilminha? Vulnerabilidade. Emily? O poder do não. Ra? Patrícia? Qual foi da rádio? Desculpa. Desapego. Ah, desapego. Sabedoria. Sabedoria. Mari? Reflexo. Reflexo. Cristiane? Cheguei depois, mas eu senti conexão. Não. Fabi? É isso que eu ia falar. Reconexão. Luciana? Interior. Keila? Fortaleza. Ana? Libertação. E eu, permissão. Vamos fechar assim, gente. Que lindo. Muito obrigada. O nosso próximo encontro já está marcadinho. Neste mesmo canal. Beijo para todas. Obrigada, meninas. Ótimo dia, bom descanso. Beijo. Ótimo dia. Até a próxima. Tchau, 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 gurias. tchau. Tchau.